Muito bem, agora eu vou colocar os elétrons aqui do flúor. Na camada K, a gente só pode ter 2 elétrons. Então, eu coloco. E eu sempre tenho que começar da camada de menor energia, ou seja, a que está mais próxima do núcleo, para eu poder preencher as outras. Eu não posso começar preenchendo o L, não. Sempre tem que ser do K para lá. Então, a gente põe 2 elétrons aqui no K, tá? E aí, ó, 9 menos 2, sobra 7 elétrons aqui, tá? Esses 7 elétrons eu vou poder colocar aqui no L todinho, né? Por quê? Porque no L eu posso colocar até 8 elétrons, eu só tenho 7, então eu posso colocar de boa aqui. Pronto, tem 7 elétrons aqui. O flúor, ele recebe um elétron, quando ele ioniza nessa forma aqui, ele fica assim, ó, F e o sinalzinho de menos, a gente viu até como exemplo ali. Isso significa que ele recebe um elétron. Por quê? Porque os átomos, eles querem estar no estado estável. E para um átomo ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada de valência. Como ele tem 7, aqui só está faltando 1 para ele ficar de boa. É por isso que ele recebe esse elétron, tá bom? Aqui a gente tem a regra 3, que foi exatamente aqui que a gente parou. A gente tem o seguinte, ó, a última camada eletrônica de um átomo comporta no máximo 8 elétrons. Isso aqui é muito importante. Por que é 8 elétrons? É porque os elétrons eles ficam estáveis, ou seja, tranquilos, de boa, quando eles têm 8 elétrons na última camada, tá? Então, eles fazem de tudo para ter 8 elétrons. Vamos lá, vamos ver aqui como é. A gente tem uma sub-regra, né? Que tem o seguinte, quando o número de elétrons ele está entre 9 e 18, a gente tem que deixar 8 elétrons numa camada e passar os demais para a próxima. Eu vou fazer um exemplo e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso aqui. Vamos lá, eu peguei aqui uma tabela periódica para a gente começar do zero. Olha aqui o cálcio, ó. O cálcio tá bem aqui. Ele tem o número atômico igual a 20. Então, significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons, porque a gente está falando aqui, ó, do cálcio atômico, tá bom? Vamos fazer a distribuição dele aqui. Certo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu fiz aqui o núcleo, tá bom? Eu botei essas duas cores para vocês perceberem que não é uma camada, isso aqui é o núcleo. Eu vou fazer as camadas. Quantas camadas eu vou fazer pro cálcio? Vou fazer de K até P, ou então até Q? Não. Vamos ver, ó, o cálcio tá bem aqui, ó. Aqui tem os números 1, 2, 3 e 4. Significa que ele está no quarto período. Ou seja, o N igual a 4. Então, eu vou ter aqui, ó, K, L, M, N. Então, ele vai ter só 4 camadas. Fiz aqui as quatro camadas, tá? Agora, olha, tem que ter atenção que nós estamos usando o cálcio atômico. O mesmo número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, isso significa que eu tenho 20 prótons aqui no núcleo. Eu vou colocar os prótons. Pronto, eu coloquei aqui 20 sinais de mais, que são 20 prótons. Agora, eu vou colocar os elétrons. Também tem que ser 20, porque esse átomo está no estado fundamental. O mesmo número de prótons é igual ao número de elétrons. Eu sempre vou repetir isso aqui, viu? Sempre, para todos, sempre amém. Aí, a gente vai para aquela regrinha. Na primeira camada, a gente tem sempre que começar da primeira, começa nesse sentido aqui, né? Do núcleo para lá. Aí, na primeira camada só são 2 elétrons, coloco. Na segunda camada eu posso colocar até 8. Ó, se eu tirei 20 menos 2, eu tenho 18. Eu posso colocar tranquilamente os 8 elétrons aí. Certo, eu já coloquei 10 elétrons. Eu tenho mais 10 para colocar, porque a gente tem 20. A gente vai colocar aqui na camada M, né? A gente tem 10 elétrons para colocar. Se a gente voltar bem aqui, gente, olha só, se a gente voltar aqui, a gente viu que na camada M a gente pode colocar 18 elétrons. Né? Ele comporta até 18 elétrons, mas aquela regrinha me diz o seguinte, que, ó, quando eu tenho a minha última camada de valência, né, que no caso aqui vai ser a N, eu não posso ter mais do que 8 elétrons. Se eu colocasse aqui os 10 elétrons
na camadinha M, ia passar de 8. Eu não posso fazer isso. Por isso, ó, que quando eu tenho um átomo aqui, ó, que é aqui, na camada M, eu vou ter de 9 a 18 elétrons, eu tenho que colocar só 8 na camada M e o restante eu vou colocar na N. No caso aqui a gente tem 10 elétrons, tá? A gente tem 10 elétrons para poder colocar. Não pode, apesar de caber, porque na M cabe 18, mas a gente não pode ter a última camada de valência com um número de elétrons maior do que 8, tem que ser no máximo 8. Por isso que eu não posso botar todos os 10 aqui, então eu ponho só 8 elétrons na M e coloco os 2 na N. Vamos lá. Pronto, agora sim, ó, a última camada de valência, quer dizer, a camada de valência desse átomo é a última camada aqui, que é a N. E nela só tem 2 elétrons. Ok, o máximo de elétrons que pode ter na última camada de um átomo são 8. Nesse aqui tem 2, ok, tá maravilhoso. E é por isso, meninas e meninos, que a gente tem, quando o cálcio se ioniza, né, quando ele tá pronto para reagir, ele tem 2 aqui, 2 mais, né, por conta desses 2 elétrons que ele tem na última camada. Essa carga, ela se refere à quantidade de elétrons que cada átomo tem na última camada. No caso do cálcio é 2. No caso do sódio é 1. Ele só fica com 1 na última camada, por isso que ele só perde um elétron. Tá bom? E é exatamente quando eu vou fazer aqui, se eu for fazer o mesmo modelo aqui para o íon cálcio, eu vou ter que fazer tudo de novo aqui. E nesse caso, aqui no núcleo do átomo, eu vou ter os 20 prótons. Como eu falei para vocês, os prótons não mudam. Eu não vou escrever o 20 aqui, mas vocês fiquem sabendo que aqui tem 20, tá? 20 sinais de mais. Agora, o que vai mudar é aqui o número de prótons. Por quê? Porque esse cálcio está na forma ionizada. Ele está aqui, ó, perdendo 2 elétrons. Então, vai ser o seguinte, eu vou ter na primeira camada 2 elétrons de boa, 20 menos 2, 18. Na segunda camada eu vou ter 8, né? Aí 18 menos 8 vai dar 10, sobra 10, tá? E eu vou ter que comportar esses 10 elétrons, né, aqui na terceira camada. Só que eu tenho que ver que o cálcio, ele tá perdendo 2 elétrons. Então, eu tenho que somar isso aqui, ó. Ele não tá com 10 elétrons aqui, ele tá perdendo 2. Então, ó, menos 2. Eu vou ter, então, quantos elétrons aqui na última camada? Eu vou ter só 8. Tá? Como eu tenho só 8 elétrons, e ó, na última camada eletrônica a gente só pode ter no máximo 8 elétrons, então, ok, eu só vou colocar os 8 elétrons aqui. Isso a gente faz desse jeito só quando tá na forma de íon. E quando que tá na forma de íon? Quando tem a carga aqui. A carga vai indicar quantos elétrons um átomo tá perdendo ou ganhando. Pronto, esse aqui é o íon cálcio. Olha só. Aqui eu tenho que, no estado fundamental, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Quando eu tenho no estado ionizado, eu tenho que o número de elétrons é diferente do número de prótons. No número de prótons aqui eu tenho 20, né? Eu tenho 20 prótons, mas de elétrons eu tenho apenas 18 elétrons. Só tem 18 elétrons, os outros 2 ele perdeu, ele deu para alguém. A outra regrinha é para átomos maiores, né? Mas é da mesma forma, tem que ter apenas 8 elétrons, no máximo 8 elétrons na última camada. Agora, se eu tiver um átomo que tenha de 19 a 32 elétrons na penúltima camada, né? A gente tem que deixar 18 e passar os outros para as demais camadas. Vamos lá, para a próxima, que vai ser a de valência, que a camada de valência é a última camada do átomo, onde tem elétrons, tá? No caso do chumbo, ele tem 82 elétrons e prótons aqui no chumbo atômico, tá? Ou seja, da tabela periódica, olha só ele aqui, ó, o chumbo, bem aqui. Tá aqui ele. Tá? O símbolo do chumbo é Pb. Olha só, vamos ver quantas camadas ele vai ter. Ele teria, ó. Ele tá aqui na
Tá no 6º período, então ele teria 6 camadas. Eu não vou fazer aqui o de camadinhas, eu vou fazer como se fosse na tabelinha. Isto é porque ele tem muito elétron, gente, então eu vou fazer na tabelinha. Ele tem 6 camadas, por isso eu coloquei aqui, ó, K, L, M, N, O e P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora a gente vai distribuir os elétrons dele aqui, ó. Colocar aqui o E de elétrons. Na camada K, eu só tenho 2. Ok. Na L, eu tenho 8. Aqui a gente já tem 10 elétrons. 10 menos 82 dá 72. Vamos lá. Aqui nessa outra, na M, eu tenho 18. Vamos somar aqui para ver quantos elétrons a gente já colocou. Que dá 10 mais 18, a gente já tem 28 aqui. Vamos começar a fazer as continhas para a gente não se perder. 82 menos 28. Eu vou ter quanto? Eu ainda tenho 54 elétrons para colocar. Aqui na N, a gente pode colocar até 32. Bom demais, ó. Bora fazer agora 54 menos 32, para a gente ver quantos elétrons nós ainda temos para distribuir. Eu coloquei aqui as nossas regrinhas, ó. Na letra O, eu posso colocar 32 elétrons. Posso. Entretanto, eu tenho que me lembrar da regrinha. Quantos elétrons eu tenho? Eu tenho 22. Eu poderia colocar 22 aqui, mas aí a camada O seria a camada de valência, ou seja, a última camada do átomo. E ela não pode ter mais do que 8 elétrons. Tá? Por isso eu não posso colocar 22 aqui. Como é que eu tenho que fazer? Olha só, ele diz que quando o restinho aqui dos elétrons, né, o que faltar, ele tiver entre 19 e 32, a gente tá com 22. Então, tá o número entre esses dois aqui. Então, a gente tem que colocar 18 aqui, só vai caber 18 no O, né? E colocar o restinho na próxima camada, tá? Vamos ver quanto que vai faltar. Vamos fazer 22 menos 18. Sobraram 4 elétrons. Então, esses 4 elétrons, sim, eu posso colocar aqui na outra camada, né? Porque essa aqui, então, será a última camada do átomo de chumbo, ou seja, a camada de valência dele. E ela tá ok, porque ela tá com um número menor do que 8. Tem que ser menor do que 8, tá bom? É isso aí. E o íon chumbo, como é que ele fica? No caso do íon, gente, o que acontece? Ele tá perdendo elétrons, ó. Se tá com sinal de mais, é porque ele tá perdendo 4 elétrons. Então, ele perde esses 4 elétrons que tá aqui na última camada. Se eu fosse fazer a distribuição do íon, ele ia perder esses 4 elétrons aqui, tá? É isso, meninos. Eu não vou mais me esticar, né? Acho que ficou entendido. A gente vai fazer exercício. Eu vou mandar pra vocês. Tem somente mais uma coisa que eu quero compartilhar. Eu coloquei essa parte aqui para saber mais, que foi o filme que eu falei para vocês, né, sobre Marie Curie. E também documentários, eu coloquei aqui uns links do documentário que fala sobre o acidente lá em Goiânia. E também um documentário muito legal que fala sobre o surgimento da mecânica quântica, tá? Muito interessante. Se vocês quiserem assistir, vocês não vão perder nada. Pelo contrário, vocês vão ver o quanto é maravilhoso esse universo da física e da química, viu? Então é isso. Beijos e até mais.